Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E ela já encontre lugar nos nossos corações, nos confronte. Nesta manhã, venha preencher os nossos corações e que a Tua palavra venha transbordar em nós, Pai, a fim de que nós saímos daqui edificados por ela, transformados por ela e desejosos, Senhor, de fazermos algo a mais do que aquilo que estamos fazendo. Possamos dar um passo a mais, possamos, ó Deus, abrir as mãos mais um pouco ainda, para que vidas sejam alcançadas pelo Teu amor, pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela presença do Teu Espírito Santo aqui conosco, nos confortando, nos alegrando, nos encorajando, como cantamos, Senhor, nesta manhã. O Teu Espírito nos alegra, e é bom cantar louvores ao Senhor. Muito obrigado por esta grande oportunidade, rica oportunidade que temos diante do Senhor. Que nesta manhã sejamos em tudo abençoados pelo Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. O Senhor conhece a minha estrutura. Sabe que nada sou, nada tenho sem a Tua presença em mim, Pai. Por isso, fala através de mim nesta manhã, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Irmãos, esse é o momento que acabamos de ler, e neste momento é o momento onde a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo levada a viver momentos de perseguição. E eu quero voltar com você um pouco antes deste momento, quando o Evangelho ele está num crescente, ele está a cada dia ampliando as fronteiras, e os discípulos já não podiam mais, com todo o trabalho, com toda a dificuldade que estavam tendo, os discípulos agora escolhem dentre eles e dentre os homens 7 homens para que ajudassem nessa tarefa de cuidar das viúvas, cuidar das famílias, na distribuição de alimentos, no cuidado diário de cada família, de cada viúva. E dentre esses homens, um homem é escolhido também. O nome desse homem é Filipe. E Filipe, então, começa todo o trabalho, e o trabalho desses homens, desses diáconos, começa a surgir efeito, o Evangelho começa a crescer. Mas dentre esses diáconos, Filipe se destaca, porque Filipe foi aquele cara que saiu da caixa, ele saiu do quadrado que ele estava, e decide no seu coração, então, ir até Samaria, na pregação da palavra, na pregação do Evangelho. Interessante que quando nós pensamos em Samaria, nós pensamos nos samaritanos, nós vamos identificar que Samaria era um local onde não era bem quisto pelos judeus. Os samaritanos eram pessoas que não eram muito desejadas pelos judeus. Mas Filipe assenta no seu coração esse desejo, e não somente assenta no seu coração, ele se levanta e vai para Samaria pregar a palavra de Deus. Chegando lá, ele começa a anunciar o Evangelho, e Deus começa então mais uma vez a abençoar a obra das mãos desse homem de Deus, e o Evangelho começa também a crescer em Samaria. E se você ler no capítulo 8 de Atos, no início, você vai perceber que ao chegar lá em Samaria, Filipe se encontra com um homem chamado Simão. Este Simão era tipo um mágico, mas esse mágico tem um encontro com Jesus, e lhe é pregado o Evangelho, e muda de vida. O Evangelho já estava tomando uma proporção muito grande. Então vem os discípulos, Pedro e João, vêm para poder dar um suporte a Filipe. E chegando lá, esse Simão, ele é confrontado por Pedro, porque ele, além de tudo, ele era um homem muito rico, de muitas riquezas. E quando ele vê a imposição de mãos e o Espírito Santo descendo sobre aqueles que estavam ali presentes, Simão pensa que com as suas riquezas, com o seu dinheiro, ele poderia então comprar o Espírito Santo. Mas interessante que logo Pedro, o grande Pedro, se levanta e repreende a Simão, e passam
uma carraspana nele e falar: rapaz, você toma cuidado, porque você está mexendo com coisa muito perigosa. E o Evangelho continua a crescer. E no meio desse crescimento, e no meio desse estrondo do Evangelho, no meio do povo, tanto em Jerusalém como em Samaria, o Espírito Santo nesse momento sopra no ouvido de Filipe: Filipe, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, estrada que está deserta. Queridos, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês nessa manhã é que Deus sabe coisas de nossa vida, Deus sabe coisas de sua vida que você ainda não sabe. Deus conhece tanto o passado que nós conhecemos muito bem, e tantas vezes estamos atrelados ao nosso passado. Deus conhece o nosso presente, Ele conhece o hoje, como estamos vivendo hoje. Mas muito mais do que isso, e além dos nossos pensamentos, além de nós, daquilo que nós sabemos, Deus conhece o nosso futuro. Deus, meu irmão, Ele sabe coisas de sua vida que talvez você nem imagine, mas coisas que vão acontecer no teu futuro. E por isso, Ele mesmo está preparando um bom futuro para você, para que a sua vida, o seu futuro, seja para glorificar o nome dEle. Deus conhecia e Deus conhece, e Deus conhecia a vida de Filipe. Deus sabia quem era Filipe. Deus sabia aquilo que ele estava realizando pelo poder de Deus. Deus sabia de tudo aquilo que estava acontecendo ao redor de Filipe. E sabia que ele estava preparado para aquilo que seria chamado para ir para o deserto. Uma estrada deserta. E quando nós vamos pesquisar, quando nós vamos ler, nós vamos entender que não foi como sair daqui de Barra e atravessar ali a patrulha e estarmos em Rio das Ostras. Não foi isso que aconteceu. Essa caminhada era longa. Era uma caminhada muito longa. E nos mostra que a quilometragem era mais ou menos 55 a 60 quilômetros, que ele teria que percorrer até chegar a essa estrada. Mas Filipe se levanta e vai. A palavra de Deus diz que ele se levanta e vai. Deus já sabia daquilo que iria acontecer no futuro de Filipe, na vida de Filipe. Então ele conclama o seu servo a uma obra especial. Nós acabamos de ouvir nessa manhã que esse momento que estamos vivendo, parece que estamos vivendo num deserto. Nós não ficamos felizes quando Deus nos convida a sairmos da nossa vida de conforto, a sairmos da nossa vida de regalias e partirmos para o deserto. O deserto da enfermidade, o deserto da dor, o deserto da solidão, o deserto da tristeza, o deserto da amargura de coração, o deserto dos problemas familiares. Nós não gostamos de caminhar no deserto. Mas Deus aqui está nos mostrando que existem momentos na nossa vida que o deserto é necessário para que nós possamos ver a glória de Deus, para que nós possamos viver a glória de Deus. E Deus chama o Filipe para o deserto, porque ele conhece, Filipe conhece não só o passado, o presente, mas ele conhece o futuro da vida de Filipe. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que Deus não aceita a zona de conforto. Para os discípulos, para os diáconos, aquele momento vivido do Evangelho explodindo, do Evangelho crescendo, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem. Momento de crescimento do Evangelho, momento de estrondo da igreja do Senhor. E tantas vezes, esses momentos têm nos levado a viver uma vida de conforto, uma vida de acomodação, uma vida que quando nós olhamos assim, parece que está tudo muito bem, está tudo ok, não é? Estamos saindo da nossa casa, quando somos convidados,
vimos aos cultos, cultuamos ao Senhor, nos alegramos na presença do Senhor, aí vamos para a nossa casa, ficamos mais guardados durante uma semana, porque não podemos sair, não podemos ficar para lá e para cá, e aí chega o domingo novamente, e assim está a nossa rotina, assim está a nossa vida, e quando nós vemos, já se passaram um ano, e nesse ano nós não fizemos nada no que diz sentido a nos levantarmos da nossa acomodação, nos levantarmos do nosso conforto e partir para abençoar a vida de alguém. E a igreja está vivendo neste momento como que conformada com toda essa situação. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, querido, que Deus não te quer na zona de conforto. Deus não deseja que você continue na zona de conforto. Ele quer mexer com a sua vida, Ele quer mexer na sua existência, Ele quer mexer no teu coração, Ele quer transformar a tua vida, e foi justamente isso que aconteceu com Filipe. Ele estava naquele momento vivendo o auge do crescimento do Evangelho, mas Deus o convida, Deus o chama, porque Deus tinha uma tarefa específica, algo específico para que ele realizasse. E a terceira lição que eu aprendo aqui neste texto é que para obras específicas e obras especiais, Deus escolhe pessoas especiais. Talvez se Deus tivesse chamado Pedro, se lembra quando Pedro foi chamado a ter uma conversa com Cornélio? Como que ele deu algumas desculpas, como que ele começou a querer se esquivar da conversa? Talvez se Deus tivesse chamado um outro diácono, um outro discípulo, talvez ia colocar diante de Deus algumas desculpas, como nós às vezes fazemos. Mas quando Deus nos chama para uma obra especial, quando Deus nos chama para algo específico, quando Deus nos chama para algo que nós olhamos e pensamos como, Senhor, que vamos realizar isso, é porque Deus tem em nós pessoas especiais para trás de tais obras. Então, meu irmão, não precisamos temer. Neste momento aqui, a palavra de Deus nos fala que ele se levantou, recebeu o chamado do Senhor, ouviu a voz de Deus, se levantou e se encontrou com um etíope. Vamos ver no verso 3 aí, no verso 2 e 3 desse capítulo 8, quem era este homem com quem Filipe se encontra? Ele se levantou, 27, né? Ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco. Diante da lei, os eunucos eram aqueles que não podiam ter parte no templo. Homens castrados não podiam estar diante do templo para adoração a Deus. Não podia estar na presença de Deus. Mesmo que este eunuco fosse convertido ao judaísmo, ele não poderia adentrar ao templo, ele teria que ficar na porta, no pátio do templo apenas observando. A primeira coisa, ele era discriminado com relação ao templo. A segunda coisa, ele era etíope, e por ser da Etiópia, com certeza ele era da cor negra, também não aceito pelos judeus, discriminado pela sua cor, discriminado pela sua situação de eunuco. Mas esse homem, ele era rico, ele era chefe de todas as riquezas da rainha de Candace. Candace aqui significa, é um título dado à rainha mãe, aquela que comandava tudo. E este homem então cuidava de todas as riquezas da Etiópia e desta rainha. Porém, apesar de toda a sua riqueza, apesar de toda a sua influência, não era uma pessoa qualquer, ele era um discriminado pela lei e pelos homens. Quando Filipe recebe esse chamado do Senhor, eu percebo que anteriormente, sendo chamado por Deus para ir a Samaria, e vai a Samaria com toda a ousadia e prega o Evangelho,
O Espírito Santo já estava preparando a Filipe para a realização de uma obra maior ainda. E queridos, que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã é que, além de Deus saber de tudo que se passa na nossa vida e saber do nosso futuro, além dele não aceitar que nós continuemos nessa zona de conforto, além dele nos conhecer e saber que nós temos a capacidade vinda do Espírito Santo de Deus para realizarmos obras específicas, e Deus nesta manhã está te chamando, está te convidando a você realizar obras específicas. Deus tem um chamado específico para a tua vida, e desse chamado você não pode fugir, desse chamado você não pode abrir mão. Porque, como Filipe, talvez você já tenha ouvido o chamado de Deus, você já tenha percebido aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua vida, mas você ainda não se levantou e foi em direção a esse chamado. Talvez por conta até mesmo dos preconceitos. E é mais uma coisa que Deus te convida nesta manhã. Deus te chama a abrir mão dos preconceitos religiosos. Porque às vezes, queridos, Deus nos convida e Deus nos conclama e Deus nos chama a nós estarmos abrindo as nossas mãos, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, abrindo as portas da igreja, abrindo a igreja do Senhor para recebermos aqueles que são discriminados, aqueles que são colocados à porta, aqueles que não têm a oportunidade de adentrar ao templo, de adentrar ao Santo dos Santos, para adoração ao Senhor, porque nós estamos cercados, estamos ainda com a nossa mente bloqueada pelo preconceito racial. Como é triste nós vivermos em tempos ainda, onde em muitas igrejas, os negros são deixados de lado, por conta da sua cor, por conta da sua pele. Quantas vezes nós somos levados, até mesmo em algumas situações da nossa vida, a nós que somos cristãos, nós que temos o Evangelho, nós que temos a palavra e o amor de Deus plantado nos nossos corações, enraizados nos nossos corações, nós mesmos somos aqueles que discriminamos. Através dos nossos atos, através das nossas palavras, através de atitudes, através de piadas, tantas vezes nós discriminamos aqueles que não são da mesma cor que nós. Quantas vezes nós discriminamos aqueles que, como o eunuco, viviam uma situação sem poder frutificar mais, sem poder ter filhos, vivendo uma situação de discriminação diante da lei. E quando nós vamos ver lá em Deuteronômio, era muito clara a lei com relação a estes homens. Eles deveriam ser colocados de lado, não teriam parte na igreja, na comunhão dos santos, eles não poderiam viver essa comunhão. E nessa semana nós fomos surpreendidos nas reportagens, e eu tenho pedido a Deus que através das reportagens o Espírito Santo de Deus venha abrir a minha mente, venha abrir o meu coração, para eu entender como que nós precisamos viver neste mundo, fazendo a diferença neste mundo que nós estamos vivendo. E nessa semana nós fomos surpreendidos, e não sei se você viu essa reportagem, mas nessa semana nós fomos surpreendidos por duas gêmeas que fizeram uma cirurgia. E elas estavam muito bem. A consciência delas estava muito bem. E eu fiquei a pensar, meu Deus, Filipe teve um encontro com o eunuco e ele não teve preconceito nenhum em se encontrar com aquele homem que era discriminado pela sociedade. Mas se eu me encontrar com essas duas jovens, o que eu vou falar? O que eu vou pensar? Como eu vou agir diante dessas duas jovens? Senhor, e se eu estiver pastoreando uma igreja e essas duas jovens entrarem nas portas da minha igreja, como eu vou agir, Senhor, com elas? Senhor, como que eu vou agir?
com aquele que está no homossexualismo, ele acha que ele está no caminho certo. Senhor, como que eu vou agir com aquela mulher que foi violentada e agora está com o filho no colo e não tem para onde ir, pois a família a abandonou? Como que eu vou agir com essa mulher, Senhor, se ela adentrar as portas da igreja do Senhor? Como que eu vou agir, Senhor, com aquele jovem que está desgastado nas drogas, está encharcado pelas drogas, e a sociedade já desprezou, e a família já desprezou, e todo mundo já virou as costas para ele? Como que eu vou agir com esse jovem, Senhor, se ele vir até a igreja do Senhor, ou se o Senhor me mandar mais uma vez ir até ele? Como eu agirei, Senhor? Como eu agirei? Será que eu estarei preso nos meus preconceitos? Será que eu estarei preso nas questões que eu ainda creio serem questões importantes, quando o Evangelho já vem julgar por terra tudo isso? O Evangelho são as boas novas de Deus para a vida daquele que crê e quer ser salvo por Jesus Cristo. E nós precisamos entender, querido, que o amor de Deus, ele abrange a todos. Ele abrange a todos. Ele abrange a vida do eunuco aqui nessa passagem. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. E a palavra de Deus fala que ele era desejoso de Deus, pois ele havia saído da sua terra, vindo até Jerusalém para adorar. Não sabemos como que foi a situação lá no templo, mas eu creio que lá no templo ele chegou até a porta, e na porta estava a lei: aqui você não pode entrar. Ou mesmo de longe, ele desejoso de Deus, desejoso de receber Deus, mesmo ficando à porta, ele pôde ouvir as canções, ele pôde ouvir a palavra. E queridos, existem muitos hoje que estão à porta do templo. Existem muitos hoje que estão a ouvir a palavra de Deus, a receber a palavra de Deus. Ainda existem em suas mentes e em seus corações muitas dúvidas que precisam ser solucionadas. E quem que vai solucionar essas dúvidas, essas incertezas, esses medos? Sou eu e você, meu irmão. Sou eu e você. Deus tem uma obra, Deus tem um chamado específico. Uma obra específica, para uma obra específica, para uma obra especial. Deus escolhe pessoas especiais. Grave isso no teu coração. Talvez aquilo que você está realizando, talvez aquilo que Deus está te chamando a realizar, para você seja algo grandioso demais. Mas é porque Deus está vendo em você, Deus vê em você uma pessoa específica, uma pessoa especial. Ele conhece você, Ele sabe muito bem das suas condições, Ele sabe que você é capaz de realizar tal obra para a glória dEle, não para a sua glória, para a glória de Deus. E foi o que Filipe fez aqui neste momento. Ao chegar diante desse homem, Filipe não somente deixa todo o preconceito de lado, abre mão do preconceito, e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. Interessante quando nós vamos pesquisar o significado do nome de Filipe, não é? Amigo dos cavalos, aquele que ama os cavalos, aquele que é chamado para a guerra. E o Espírito de Deus dá uma ordem a Filipe: olha, aparelha aí do lado dessa charrete aí, se aparelha aí do lado desses cavalos. Eu creio que para fazer isso ele teve que correr, teve que caminhar mais rápido. Mas ele chegando diante daquela carroça, diante daquela carruagem, e correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lê? E o eunuco responde para ele: como poderei entender se não me ensinar? Essa é a pergunta que muitos têm feito hoje. Muitos homens, mulheres, famílias, jovens, adolescentes, crianças têm feito a nós, igreja do Senhor: como eu poderei entender se não há ninguém para me ensinar a palavra?
se não há ninguém para me mostrar o caminho que eu devo seguir, se não há ninguém para me revelar algo que está no secreto que eu ainda não entendi. Olha só, queridos, esse homem estava acabando de sair da porta do templo. Ele estava retornando à sua viagem, mas no seu coração ainda existiam dúvidas, no seu coração ainda existiam certezas, mas também no seu coração existia a fome da palavra, da presença de Deus. E é assim que o mundo está vivendo hoje. O mundo tem fome, o mundo tem sede da palavra de Deus. Não há vacina melhor do que a palavra de Deus, querido. Muitos estão correndo atrás, muitos estão até trapaceando por conta desta vacina. Tanto nós esperamos, desejamos, mas na verdade, no profundo, o mundo está precisando de Deus, da presença de Deus. E a presença de Deus traz o amor de Deus. E é isso que acontece na vida deste eunuco. É quando Filipe sobe então a essa carruagem, e através dessa palavra, através dessa passagem do profeta, dizendo que ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. O eunuco estava lendo esta passagem, não estava entendendo nada, mas a partir dela, a partir deste momento, o Espírito Santo abre um leque, abre uma brecha no coração dele, para que ele receba que a vida deste foi tirada da terra, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, ele vive, ele estava vivo, e naquele momento ele creu no Jesus vivo, e ele entregou a sua vida a esse Jesus vivo, e viveu eternamente com Deus, e vive eternamente com Deus. Nós cremos assim. É para isso que Deus nos chama, querido, para que nós sejamos instrumentos dele. Saímos da nossa zona de conforto, dos nossos preconceitos, para, através da palavra de Deus, através do ensinamento da palavra, e é somente a palavra que nos limpa. A palavra nos limpa. A palavra além de nos alimentar, de nos fortalecer, a palavra é como um bálsamo de Deus que vai limpando todo o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser. E quando nós, então, através desta palavra, levamos este amor àqueles que não conhecem, àqueles que ainda não entendem, àqueles que estão lendo. E eu me lembro agora, me vem à mente agora, uma circunstância, uma experiência vivida, onde uma patroa, ela tinha lá em cima de sua mesa uma imagem, e todos os dias pela manhã ela abria a sua Bíblia, lia a palavra, fazia a sua oração diante daquela imagem, agradecia a Deus pelo dia e começava então o trabalho. E nós trabalhando ali junto com ela, um grupo de jovens e adolescentes, já evangélicos, já cristãos, e enquanto adolescente a gente é mais atirado, mais avivado, mais abusado. E nós falávamos para ela todo dia: olha, vai chegar um momento, você está lendo a palavra, vai chegar um momento em que esta palavra vai entrar no teu coração, e ela vai explodir dentro do teu coração, e a primeira coisa que vai acontecer vai ser você abrir mão da idolatria. E muitas vezes ela discutiu conosco e brincando até mesmo nos ameaçava: você vai ser mandado embora, hein, rapaz? Um certo dia, essa mulher veio para Niterói, para a casa de sua irmã. Sua irmã é membro da igreja, primeira igreja batista de Niterói, na época, na ocasião da nossa adolescência. Querido pastor Fanini, pastor da igreja, da primeira de Niterói. E sua irmã então a convida para que naquele domingo pela manhã ela estivesse ali junto com a irmã na igreja, adorando ao Senhor, participando do culto, e ela decide ir.
E naquela manhã, Deus coloca no coração do pastor Fanini pregar o quê? Idolatria. Falar sobre a idolatria. E olha, depois ela contando para a gente, ela falou: eu nunca vi alguém falar tão bem a respeito da idolatria, a levantar os conceitos bíblicos contra a idolatria, a falar tão profundamente no meu coração como falou naquela manhã. E ela conta que no momento em que ele fez o apelo, ela não esperou duas vezes, ela nem levantou a mão, ela já se levantou e foi lá para a frente da igreja. Quando ela viu, ele estava lá na frente da igreja entregando a vida a Jesus. E para nossa surpresa, naquela segunda-feira, na próxima segunda-feira pela manhã, quando nós chegamos lá na fábrica para trabalhar, quando nós adentramos a fábrica, tinha uma mesa assim na entrada, e quando nós olhamos para a mesa, eu percebi: está faltando alguma coisa aqui, foi tirado alguma coisa daqui. E ela nos contou essa experiência. Sabe por quê, querido? Porque a palavra, ela limpa o coração, a palavra, ela liberta, a palavra traz libertação. E através da palavra, nós estamos vendo aqui uma situação que através da palavra de Deus, uma vida é transformada por Deus, através da palavra de Deus. Um homem que estava à margem do templo, um homem que estava longe da presença de Deus, longe de conhecer as grandezas de Deus, agora ele é convidado a fazer parte da família de Deus. Agora não importa mais a lei por conta da justificação em Cristo Jesus. Agora não importa mais se ele pode ou não adentrar ao templo, porque agora ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Agora não importa mais o que as pessoas vão pensar deste homem, porque ele agora é canal da graça e da glória de Deus. E onde ele vai, e onde Deus o levar, vai ser para que vidas sejam também alcançadas por esse Evangelho. Deus nesta manhã nos convida a investirmos em vidas, em almas. Qual tem sido a nossa preocupação? A nossa preocupação hoje tem sido: o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? E tantas vezes nós usamos essa expressão, né? Por que você não vai na igreja? Porque eu não tenho roupa. Tem roupa para ir na igreja. Nada contra as mulheres, irmãs, mas vocês são mestres nisso. E abre o guarda-roupa, tem lá dezenas de blusas, vestidos, saias para vir à igreja, mas não tem roupa para vir à igreja. A nossa preocupação hoje é isso: o que nós vamos vestir? O que nós vamos comer amanhã? Como nós vamos saudar os compromissos depois? Como nós vamos viver diante de uma pandemia, sem trabalho? As portas de trabalho estão fechadas. A preocupação da igreja hoje qual tem sido? Temos vivido preocupado com o quê? Qual tem sido a nossa maior preocupação? Eu acredito que piamente que Deus nos chama neste momento de pandemia a nós abrirmos mão de toda preocupação. Até com a morte nós nos preocupamos. Quando o apóstolo Paulo nos disse que a morte para nós é lucro. Não que vamos abusar com isso, não é nada disso que eu estou falando. Mas não precisamos temer a morte, querido, pois a morte para nós é lucro, é bênção. Nós estaremos eternamente com Deus. É maravilhoso nós sabemos que nós viveremos eternamente com Deus. Então, nós precisamos abrir mão de toda a preocupação, de tudo que nos cerca. Tirar o nosso pensamento, a nossa mente das coisas terrenas, das coisas que vão perecer, das coisas que vão ficar. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm se preocupado tanto com tudo isso aqui que vai ficar, mas não têm se preocupado com a vida eterna diante de Deus. E essa deve ser a maior preocupação também da igreja. Como viverão eternamente aqueles que nos cercam? Como viverão eternamente a nossa vizinhança? Como viverão eternamente os nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos carnais, a nossa família carnal? Tantas vezes
nós nos preocupamos como Filipe estava preocupado, como os discípulos estavam preocupados em ganhar multidões, quando aqueles que estão bem perto de nós estão indo para o inferno. E Deus nos chama nesta manhã a nós abrirmos mão de tudo. Abrirmos mão de tudo, de toda preocupação, lançando sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Falar isso é tão bonito, não é tão bom, né? É maravilhoso nós falarmos isso. Vamos, irmãos, lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Vamos lançar. Mas no momento que chega o momento do aperto, do arroxo, no momento que chega o momento de nós estarmos sendo privados, passando por momentos difíceis, é que nós precisamos provar que estamos abrindo mão de toda preocupação. Porque a preocupação do cristão deve ser investir em vidas. Investir em vidas. A preocupação da igreja deve ser o investimento em vidas. Em almas. O que nós vamos apresentar ao Senhor. Ah, Senhor, eu cantava tão bem, eu pregava tão bem, eu cuidava tão bem do templo, eu me preocupava tanto com tantas coisas. Não, o Senhor não vai querer saber nada disso, querido. O Senhor vai apenas nos pedir aquilo que nós temos nas nossas mãos. O que temos nas nossas mãos? O que nós estamos levando conosco quando Deus nos chamar? Templos, bancos, som, ar refrigerado. Lá no céu não precisa não, filho. É tudo fresquinho lá. O céu precisa de almas. O céu precisa de muitas almas. Deus nos convida nessa manhã a nós investirmos em vida, como Filipe fez. Abriu mão de tudo. Abriu mão do avivamento que ele estava vivendo naquele momento, abriu mão do conforto, entendeu que era alguém que Deus estava chamando para uma obra específica e se doou e se preocupou com uma vida apenas. Mas uma vida preciosa para Deus. Olha só que interessante, querido, que acontece diante deste momento. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso, profeta desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Há um ditado que diz que todo caminho leva a Roma. Mas um pastor disse que toda palavra leva a Jesus. Toda palavra de Deus leva a Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos que através da palavra nós vamos alcançar a muitos. E muitos serão tirados das trevas. Muitos serão tirados da discriminação. Muitos serão tirados do pecado para a glória de Deus. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E este indo caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é nisso, se creis de todo o teu coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Mais uma vez, nós estamos diante de uma cena onde o servo do Senhor, mais uma vez, é confrontado pela lei, pois ele sabia muito bem que esse homem não poderia ser batizado. Diante da lei,
Ele não tinha esse direito, mas mais uma vez, o servo de Deus abre mão do preconceito em prol do reino de Deus. Uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro, diz a palavra de Deus. E Filipe entendia muito bem isso. E Filipe sabia disso no seu interior. E abrindo mão mais uma vez, ele dá a oportunidade a esse homem de iniciar uma nova vida em Cristo. Olha como termina essa passagem, querido. E quando saíram da água, o que aconteceu? O Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não o viu mais o eunuco, mas o eunuco jubiloso continuou o seu caminho. Deus te chama nesta manhã a viver o sobrenatural dele para a glória dele na sua vida. Filipe aqui viveu o sobrenatural de Deus. Primeiro filme de ficção científica aconteceu aqui nesse momento. É tirado daquele local. O Espírito tira e ele some. E quando nós continuamos lendo a palavra, nós vamos ver que daqui a pouco aparece Filipe lá em outras redondezas, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, e as pessoas aceitando a Jesus, e o Espírito Santo continua fazendo a obra através da vida dele. A palavra não nos fala isso, mas eu entendo que neste momento, quando o Espírito Santo de Deus tira Filipe daquele local, a obra ali já estava concluída, então o Espírito Santo de Deus tira para levar para um outro local necessário para que a obra fosse realizada. Eu acredito que neste momento Filipe viveu um extraordinário de Deus na sua vida. Ele vivenciou coisas que outros homens não vivenciaram. E Deus nessa manhã, Ele te chama a viver o sobrenatural para a glória dEle, para a glória do nome dEle, para o crescimento do reino dEle. Deus está querendo levar você ao sobrenatural. Talvez Deus queira realizar na tua vida algo que as pessoas estão olhando, estão dizendo é impossível de acontecer. Isso não vai acontecer, ou até mesmo você ainda não tem acreditado que Deus pode realizar o impossível na tua vida. Existem muitas pessoas, muitos cristãos hoje vivendo assim, sem fé, distantes de Deus, incrédulos. Mas Deus te convida nessa manhã a crer no sobrenatural dEle. E Ele vai começar isso em sua vida, e na tua vida, na sua família, para que você seja o instrumento dEle, para onde Ele te levar. Seja aqui em Barra, seja em Ilhas Ostras, seja em Unamar, seja em Cabo Frio, seja em Búzios, seja em Arraial, seja no Brasil, seja fora do Brasil, para onde o Senhor te levar, você vai ser o canal da graça, da glória de Deus. E muitos outros poderão viver, muitos outros poderão vivenciar para a glória de Deus. Eu tenho certeza absoluta. A palavra não nos revela isso, alguns estudiosos buscam isso, mas eu tenho certeza absoluta no meu coração que ao retornar para a sua terra, aquele etíope, aquele eunuco, ele não foi mais o mesmo. Ele se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. E querido, sabe o que acontece quando o Evangelho nos alcança? E eu tenho certeza que aconteceu isso com ele. Ele estava cheio da palavra de Deus, ele estava cheio de Deus, ele estava cheio de Jesus. E eu tenho certeza no meu coração que quando ele chegou lá, na sua vizinhança, na sua família, lá diante da rainha, ele testificou daquilo que Jesus fez na vida dele, daquilo que Jesus realizou na vida dele. Eu tenho certeza disso. Ninguém consegue ser alcançado pelo Evangelho e ficar calado. Ninguém consegue ser alcançado por Jesus e ficar com os lábios cerrados. Não. Quando Deus nos alcança é porque Ele quer alcançar muitos outros. E talvez aqueles que nós não damos nada por eles são aqueles que Deus quer alcançar, porque através dele Deus vai alcançar uma multidão, Deus vai alcançar uma cidade, Deus vai alcançar um país, Deus vai alcançar o mundo. E foi isso que Deus fez com esse homem.
E é isso que Deus quer fazer conosco, igreja do Senhor. Deus nos chama não somente para nós somarmos, não somente para nós estarmos juntos, mas Deus nos chama para nós multiplicarmos para a glória dele. É cada um multiplicando, e assim é o reino de Deus. E vidas sendo alcançadas para a glória de Deus. E Deus está nos convidando a tantos outros convites, a tantos outros momentos que estamos aguardando de Deus a resposta. Mas nessa manhã Deus nos convida, querido, a sermos apenas canais da graça, da misericórdia e do amor dele à vida de alguém. E é para isso que ele nos chamou. O Espírito Santo de Deus nos ungiu para nós pregarmos, para nós anunciarmos, para nós testemunharmos, mesmo sem falar, testemunharmos da graça de Deus, do amor de Deus, para aqueles que carecem deste amor. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos confronte, que o Espírito Santo de Deus faça de nós instrumentos em suas mãos. E a letra dessa canção que vamos cantar, ela diz isso: que o Espírito Santo de Deus, ele nos preparou, ele nos capacitou para nós levarmos a palavra do Senhor. E se de alguma maneira, querido, o Espírito Santo de Deus falou no teu coração nesta manhã, eu quero convidar a você, no momento que estivermos cantando, você se colocar de pé na presença de Deus, que nós vamos orar ao Senhor, apresentando agora a nossa vida ao Senhor nesta manhã. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente, rezando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente, rezando vida, forças para caminhar. Não seja apenas o ano da vacina, mas seja o ano aceitável do Senhor.
o ano aceitável do Senhor. E que nós sejamos canais deste ano para a vida de muitos outros. Eu tenho certeza que Deus deseja realizar muito mais em nós e através de nós. E para isso que nós estamos aqui dispostos, nós vamos orar ao Senhor agradecidos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque, mesmo sendo pecadores falhos, mas agora lavados no sangue, remidos no sangue de Jesus, nós podemos adentrar ao Santo dos Santos. Nós podemos adorar o Teu nome, glorificar o Teu nome, e muito mais, Senhor, que isso. A nossa vida hoje é templo do Teu Espírito Santo. Que sejamos para a Tua glória, canais da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, do Teu amor, a outros que tanto carecem, Senhor, deste amor. Senhor, neste momento, mães estão vivendo momentos difíceis em suas vidas, esposas estão vivendo momentos difíceis em suas vidas, filhos estão vivendo momentos difíceis em suas vidas, pais choram pelos filhos que estão nas drogas, idosos estão gemendo porque suas famílias têm abandonado a eles, Senhor. Ó Deus, que as portas do nosso coração estejam escancaradas pelo amor a nós, neste tempo, Senhor, pelo menos dar uma palavra de conforto, de consolo. Nós, neste momento, Senhor, abençoarmos com um alimento físico para as suas vidas. Nós, neste momento, Senhor, sermos canais da graça, do amor de Jesus a estas vidas, levando o Evangelho a estes, as boas novas da salvação a estes. Deus, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja. Que a visão da igreja seja ampliada, não somente desta igreja local, como a segunda igreja batista em Barra de São João, mas a igreja, Senhor, é a igreja do Senhor. Abra a visão da Tua igreja, Senhor, para que o mundo seja alcançado pelo Teu amor. Que não abramos mão, Senhor, dos princípios da Tua palavra, mas que possamos abrir mão de todo o preconceito que nos impede de levarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, faz de nós instrumentos, Senhor, do Teu amor, da Tua paz, da Tua misericórdia, do Teu perdão, da Tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã agradecidos, dizendo ao Senhor, estamos aceitando o Teu convite, Senhor, para esta obra, para a Tua obra, para a glória do Teu nome. Pode contar conosco, Senhor. Pode contar com a Tua igreja. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Que a graça e a paz e o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja revelada a todo o povo de Deus, sobre toda a face da terra. E também o povo de Deus reunido nesta manhã, como igreja do Senhor. E o povo de Deus diz: amém. Um bom domingo, querido. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família.